E aqui está a redação do artigo 229. Pune manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vamos perceber o seguinte: o artigo 229 foi alterado pela Lei 12.015 de 2009. Antes desta lei, os tribunais chegaram a discutir se o delito de casa de prostituição teria ou não sido materialmente revogado. Se estaríamos ou não diante de uma atipia ou atipicidade material. Se aplicando-se o princípio da adequação social, eu poderia entender o artigo 229 eventualmente revogado pelo costume. Entendeu a maioria do STJ que o artigo 229, casa de prostituição, não foi revogado pelo costume, não há uma aceitação social, ao contrário, existe uma comoção social e a sociedade em geral repudia esse tipo de estabelecimento. Então, refutaram a tese da adequação social como hipótese de atipia ou atipicidade material. A Lei 12.015 de 2009, no entanto, restringiu o alcance do tipo. A redação anterior à Lei 12.015 de 2009 praticamente punia criminalmente qualquer local onde existia atos de libidinagem, onde as pessoas incentivavam atos de libidinagem, sexo em geral. Agora, com a Lei 12.015 de 2009, a coisa mudou. Por quê? Porque, apesar de nós continuarmos punindo os tais prostíbulos, existe uma nova configuração. Prostíbulo não é mais o local onde se pratica o sexo, ainda que sexo comercializado, mas sim o local onde ocorra exploração sexual. Não está abrangido no tipo locais destinados a encontros libidinosos, e sim apenas locais onde haja exploração sexual. Então vamos imaginar para vocês entenderem bem a diferença. Para vocês entenderem que o que está reprovado agora não é o sexo, a libidinagem, mas sim a exploração sexual. Olha só que interessante para ficar fácil. Vamos imaginar que exista uma casa. Nesta casa, mulheres maiores e capazes frequentam e lá se colocam para comercializarem a sua atuação sexual. Tá ok? Essas mulheres estão lá nesse bar e buscam clientes para comercializarem atos de libidinagem. São mulheres maiores de 18 anos, capazes, que estão comercializando sua atividade sexual. Não é isso que pune o artigo 229. O artigo 229 está punindo aquele que tem uma casa e essa casa explora sexualmente essas mulheres. O 229 está punindo aquele que tem uma casa e essa casa não serve apenas para encontros com fins libidinosos, mas ele explora sexualmente essas mulheres. Ele explora sexualmente essas mulheres. Então ele exige que a mulher, para frequentar essa casa, ela realize striptease. Ele exige que essa mulher, para frequentar a sua casa, tenha que forçar o cliente a consumir bebidas. Ele
obriga essa mulher a comercializar o corpo por meio da casa e a casa participando absolutamente de todos os lucros. Pessoal, é isso que está sendo punido no artigo 229. Aquele que tem um estabelecimento que não só serve para o encontro para fins libidinosos, mas aquele que explora sexualmente essa mulher. Compreenderam isso? Rogério, quem é o sujeito ativo? Vejam que o sujeito ativo do artigo 229 não é apenas o proprietário da casa onde ocorre exploração sexual, mas pune também aquele que locou o imóvel sabendo que serviria para esse fim, ou o gerente do estabelecimento, desde que, obviamente, todos saibam que estabelecimento é esse. Ficou fácil? Tranquilo? A conduta do artigo 229 é exatamente manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento onde ocorra exploração sexual. Exploração sexual, que é muito mais do que meros encontros para fins libidinosos. Aqui existe uma exploração sexual. E o importante que eu gostaria que vocês se atentassem: nós estamos diante de um crime habitual. O que significa isso? Se se trata de um crime habitual, ele exige reiteração de explorações para que fique configurado. Uma só exploração, o fato é atípico; pluralidade de explorações, crime. Não existe meio termo, não existe tentativa. A maioria nega a possibilidade da tentativa em crime habitual. Ou eu tenho um ato de exploração sexual e este ato é um indiferente penal, ou eu tenho pluralidade de atos de exploração sexual e aí nasce o crime. Compreenderam? Não tem meio termo, não existe como encontrar casos espelhando tentativa. Ficou fácil? Rogério, é possível flagrante em caso de crime habitual? A maioria não admite sequer flagrante em crime habitual, já que você precisa de reiteração de atos e o flagrante é de um ato apenas, ficaria inviável o flagrante, tá ok? A maioria nega a possibilidade de flagrante em crime habitual, já que o flagrante flagra uma ação isolada e este crime depende de pluralidade de ações. Tem doutrina que discorda. Mirabete, por exemplo, acha possível flagrante em crime habitual desde que patente a habitualidade atrelada àquele ato objeto do flagrante. Não é o que prevalece. Uma questão importante é a seguinte: o meu examinador de processo penal no meu concurso perguntou o seguinte para mim: doutor, num crime habitual, como por exemplo o artigo 229 do Código Penal, qual é a rainha das provas? Qual é a rainha das provas? Vejam, eu fiquei com vontade de responder: não existe rainha das provas. Nós adotamos o sistema do livre convencimento e da liberdade de provas. Não tem uma prova que valha mais que outra. A liberdade de provas mais o livre convencimento é que vão ditar se está ou não comprovado o fato. Então, quando fala rainha das provas, eu já tenho a tendência de discordar. Aí ele falou o seguinte: não, eu quero uma das provas mais importantes que se utiliza para demonstrar um crime habitual. Pessoal, sabe o que ele queria? Ele queria que falasse das famosas sindicâncias, das famosas campanas, onde a atuação da polícia, principalmente nesse tipo de casa de exploração sexual, é ficar observando
campana, sindicâncias, mais de um dia relatando absolutamente o que está acontecendo, exatamente para demonstrar a habitualidade das condutas, tá ok? Claro, tem gente querendo trabalhar a tese do crime permanente, mas prevalece que não é permanente, é habitual, tá ok? Agora, quando que começa a correr a prescrição? Quando que começa a correr a prescrição num crime habitual? O artigo 111 do Código Penal fala do termo inicial da prescrição. O artigo 111 diz que a prescrição, 1, começa a correr da consumação. 2, se for tentativa do último ato executório. 3, se for crime permanente, da data em que cessar a permanência. 4, se for crime de bigamia ou falsificação de assentamento de registro civil no dia que o fato se tornou conhecido. 5, se for crime contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, da data em que ela completar 18 anos, salvo se antes for proposta a ação penal. O artigo 111 não fala expressamente do termo inicial da prescrição no crime habitual. E agora, quando começa a correr a prescrição? O STF decidiu esse tema e, de acordo com o STF, a prescrição no crime habitual começa a correr no momento em que ficou cessada a habitualidade. Então, se ele mantém uma casa de exploração sexual por 5 anos seguidos, durante esses 5 anos não corre a prescrição. A prescrição vai correr a partir do momento em que ele cessar as atividades de exploração sexual. Rogério, nós estamos aplicando mais ou menos, ou que mais ou menos? Exatamente o artigo 111, inciso 3, que é de crime permanente, para as habitualidades, é isso? Exatamente. O Supremo está aplicando o espírito do artigo 111, inciso 3, que fala de crime permanente, para crime habitual. Claro, você vai prestar defensoria pública, você vai ser contra, você vai dizer que essa decisão está trabalhando numa analogia em Malam Partem. Se o artigo 111, inciso 3, se o artigo 111 não trata da habitualidade, então vamos aplicar o termo inicial mais favorável, que é da data da consumação, da data da primeira reiteração. Quem vai prestar defensoria pública, claro que vai se posicionar contra esse entendimento do Supremo. Tá ok? Joia? Fácil? Pessoal, com isso eu trago as principais dicas envolvendo o artigo 229. O próximo artigo que nós vamos estudar no vídeo seguinte vai ser a respeito do artigo 230, rufianismo, tá bom? Quero agradecer a atenção de todos. Eu vou disponibilizar logo no meu canal do YouTube, até para permitir aqueles que não têm o Facebook poderem assistir todas as nossas dicas, tá bom? Galera, muitíssimo obrigado pela atenção e um abraço.